Se ele voltar na época de frio, vai estar difícil achar alguém nas igrejas. Ainda bem que não vai ser da igreja que ele vai levar, né? Boa noite a todos. Deixa eu dar alguns avisos. Pessoal do Encontro de Casais. Como os irmãos sabem, nós vamos estar realizando Encontro de Casais agora, dia 31, 1 e 2, dia 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. E nós temos alguns nomes só. Eu sei que é mania da nossa igreja deixar tudo para a última hora. Mas eu gostaria de pedir que os irmãos antecipassem esse desejo de ir, porque precisa ser feito algumas coisas e fica difícil, de última hora, você ter que correr atrás de tudo. Então, eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem participando e também dando nome para o pessoal, aí, o Paulo e o Zé. Né? O Paulo e a Ruth, o Paulo e a Juliana e o Zé e a Edilene. Então, por favor, nós vamos também ter um encontro de homens, de 9 a 11 de novembro. Esse ano, a nossa igreja que está organizando tudo isso, vai ser lá onde mesmo, Claudinei? Um acampamento Muriá, onde foi o último das mulheres. Né? Então, também, se alguém tiver interesse de ir, de ajudar de alguma forma, entre em contato comigo ou com o Claudinei. Nós vamos também fazer algumas coisas para os irmãos estarem mais atentos com relação a isso, ok? Tem o das mulheres, mas as mulheres só ano que vem, né, agora? Só os ano que vem. Dia 25 tem encontrão lá no Shalom, né? Todo mundo vai preparado para ter um encontrão lá no Shalom. É para todas as igrejas, fica livre. Há alguns meses atrás, não vou falar muitos anos atrás, né? Mas alguns meses atrás, nós entregamos umas fichas para os irmãos preencherem. Algumas voltaram, outras, eu não sei para onde foi parar, né? Mas, se o irmão, de repente, estiver lá na sua casa, mexendo alguma coisa lá, e achar essa ficha, ou escondida no meio da Bíblia como marcador, né? Ou em cima lá do criado mudo, sei, algum lugar lá dentro de uma gaveta, preenche ela e traz para a gente, por favor. É para todos os membros e amigos da igreja. E a dona Fátima também pede para agradecer a todos os irmãos que estiveram orando, que ela esteve lá essa semana com o pai tem melhorado, mesmo com seus 97, né? Com seus 97 anos, teve derrame, foi AVC, né? Mas não foi dessa vez, o AVC não venceu. Né? E está lá firme, claro, dentro das dificuldades também da idade, de ter uma doença, né, desse porte, mas já está firme e ela pede para agradecer aos irmãos que estiveram orando por eles. Amém? Salmo 28, o versículo 6 em diante. Ele diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. O meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Eu espero que você possa confirmar esses versículos no seu coração, nesse momento, e que você se coloque diante do Senhor com toda a gratidão e com todo louvor no seu coração. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e entrar na presença de Deus, colocando talvez aquilo que está te preocupando. E desde já peça a Deus que aquiete o teu coração na presença dEle agora. Pai, diante do Senhor, nós nos colocamos para louvar e bendizer ao teu nome, Senhor Deus.
Diante de Ti nos colocamos porque confiamos que estamos diante do Deus verdadeiro, Senhor. E como igreja, nos reunimos em Teu nome para adorar, para bendizer, para louvar-Te, Senhor Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E assim, nós louvamos e bendizemos a Ti, ó Pai. Aceita, Senhor Deus, nosso louvor, aceita a nossa adoração. E entregamos diante do Teu altar nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém? Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Gostaria de dar umas boas-vindas especial à Nay, a mais nova membro da família, da Priscila e do Michael, a irmãzinha do Nino. Ela já chegou ao mundo faz quantos dias, Priscila? 11 dias. E já está aqui para cultuar e adorar ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus pela vida dela, por essa família. Que o Senhor abençoe muito vocês. Parabéns. As crianças de 2 a 9 anos podem subir. Já estão subindo. Rita, corre que eles já foram. Vamos adorar o nosso Deus. Celebrar o nome dele com canções. Que você abra o seu coração, que os seus pensamentos estejam agora voltados para dizer ao Senhor o quanto você o ama, o quanto você se agrada de estar na presença dEle. Essa música diz: Senhor, Tu és a única da minha adoração, e eu Te louvarei. Eu Te louvarei por toda a minha vida, Deus, que você possa abrir os seus lábios e declarar isso. Pai, eu Te louvo por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu Te louvo pelo que o Senhor é. Eu Te louvo pela minha salvação. Vamos louvar e exaltar o nome de Deus. Única esperança que
louvarei todos os dias. Obrigada, Senhor, porque eu posso confiar em Ti. Obrigada, Deus, porque a minha confiança não é em vão, ó Pai, porque eu tenho confiado no Senhor e o Senhor tem me ajudado. O Senhor é um Deus fiel. Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos pela salvação que o Senhor nos concedeu. Jesus, nós queremos adorar o Teu nome, porque o Senhor venceu na cruz. Louvado e exaltado seja, ó Senhor Jesus, porque a morte não pôde detê-lo, porque a cruz não pôde detê-lo, porque o Senhor venceu, porque o Senhor ressuscitou para nos trazer a salvação. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Livre para te adorar, Jesus. Novo se fez, santidade é a minha adoração. Adore o Cordeiro de Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Tua cruz, o teu valor, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, pelo ato consumado naquela cruz, porque o Senhor se entregou por nós. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Amém. A próxima música diz: Brilho celeste, peregrinando vou pelos montes e pelos vales sempre na luz. Porque mesmo quando andamos no vale, mesmo quando estamos passando momentos difíceis, estamos sempre na luz, porque Ele promete nunca deixar-me. Ele disse: eis-me convosco todos os dias. Ele está conosco.
O brilho do Senhor está sobre a sua vida e onde quer que você vá, onde quer que seus pés cheguem, o Senhor estará sempre ao seu lado. Você pode também adorar o Senhor com seus dízimos, com a sua oferta durante essa música e declarar: o Senhor está sempre conosco. Amém? Para cantar acerca da salvação. Quando cantamos músicas que falam a respeito de vitória, muitas vezes pensando nas vitórias que temos aqui nesse mundo, quando cantamos sobre lutas que temos vivido, sobre os milagres que Jesus fez, o que pode fazer nas nossas vidas, aquilo toca o nosso coração, nós nos movemos e abrimos nosso coração, falando: sim, Senhor, faz um milagre na minha vida, opera nessa situação. Hoje nós estamos cantando a salvação, celebrando aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu. As duas últimas músicas falam sobre isso e a próxima também diz. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse a respeito disso. Nós temos colocado tanto a nossa necessidade, o nosso eu, o nosso mundinho, o nosso dia a dia. Senhor, isso é tão importante, eu preciso tanto disso. Não que não seja, o Senhor se agrada em nos abençoar. Mas o maior presente que Ele nos deu, a maior bênção do Senhor para a sua vida
e para a minha vida é a salvação, é a vida eterna. Podemos passar por lutas, podemos alcançar vitórias com a graça do Senhor, Ele nos concede isso no nosso dia a dia. Mas a nossa maior gratidão, a nossa maior alegria, a nossa maior motivação deve ser agradecer ao Senhor por Ele ter se entregado na cruz por nós. Agradecer ao Deus Pai que entregou o seu Filho pela sua vida, pela minha vida. Porque se não fosse por isso, não haveria razão de estarmos aqui. Nós estamos aqui cultuando e adorando a Deus. E nós só podemos chegar a porque Jesus tem o poder para nos salvar. Porque Ele se entregou. Porque Ele escolheu sofrer. Porque Ele escolheu pagar o preço que eu e você deveríamos pagar. Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, eu sei que muitas vezes temos pensado nas nossas necessidades, nos nossos problemas, no nosso dia a dia e quanto nós precisamos do Senhor para nos abençoar, para tocar, para trazer a cura, para trazer a bênção, para trazer a vitória em toda e qualquer situação, ó Deus. Mas nós queremos declarar neste momento que nada disso é mais importante do que ter comunhão contigo. Nada, Senhor, nenhuma das nossas cidades, nada, ó Deus, que possa vir sobre as nossas vidas neste mundo tem mais importância do que o Senhor nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou na cruz. Obrigada pela salvação que o Senhor nos deste. Obrigada porque hoje podemos nos reunir para adorar o nome do Senhor. Podemos nos reunir para adorar o Deus Pai, o Deus Filho e Espírito Santo que habita nos nossos corações, que é o nosso Consolador, que é o penhor da nossa herança, que é a certeza que temos que um dia viveremos contigo eternamente. Um dia o Senhor voltará e nos levará a morar contigo nas mansões celestiais. Senhor, que glorioso será esse dia. Que maravilhoso será poder ver o Senhor face a face, contemplar a tua glória e a tua majestade, Senhor, e viver contigo, te adorando, te exaltando, bendizendo o teu nome, dia a dia, Senhor, a todo instante e eternamente. Que o teu Espírito Santo mova sempre os nossos corações a nos lembrarmos disso, a nos lembrarmos da salvação, da vida eterna, daquilo que é mais precioso nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos ensina. Obrigada pelo teu Espírito que fala nos nossos corações e nos ajuda a sempre nos voltarmos ao Senhor. Amém. Todos necessitam
Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Gostaria de ler alguns versículos na palavra, mas já convidar os irmãos para esse momento de oração, momento da gente buscar a esse Deus em oração, clamando a Ele, porque a parte dele Ele já fez. E Ele nos convida a fazer isso. Que a gente dobre os nossos joelhos e coloque as nossas necessidades, as nossas petições, aquilo que a gente quer, diante dEle. Eu quero convidar os irmãos para virem à frente, orarem e colocarem também diante do Senhor. Em João 3:14, ele fala: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse Deus, Salvador, que se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, que nós vamos buscar nesse instante. Vem à frente, vamos estar orando juntos. Coloca diante do Senhor aquilo que está no seu coração. Pai, obrigado, porque nós podemos ter acesso ao trono da Tua graça, de uma maneira tão especial, tão sublime, porque o Senhor mesmo providenciou isso, Deus, porque por nós mesmos nós não teríamos cansar tão grande misericórdia, de nos aproximarmos do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelo perdão, pelos nossos pecados. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz para nos lavar, para nos purificar, para nos livrar de toda a injustiça do maligno, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo nós ainda pecadores, o Senhor olhou para nós, estendeu as Tuas mãos, Senhor. O Senhor nos olhou com amor, com carinho, e o Senhor nos resgatou. Obrigado, Deus, porque isso somente um ser, somente o Senhor, divino, em toda a Tua glória, em toda a Sua misericórdia, é que poderia manifestar esse amor e essa compaixão por nós. Perdão, Senhor, porque somos limitados em tudo isso, mas reconhecemos na Tua palavra, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós, tem nos revelado e tem nos levado a enxergar e a ver o Teu poder e a glória, Senhor. Tem nos aproximado do Senhor. Mesmo quando nós não entendemos, ó Deus, muitas situações pelas quais nós passamos, não entendemos muitos mistérios ainda dentro da Tua palavra, nós sabemos e podemos crer que o Senhor está conosco, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é divino, porque o Senhor é magnífico, porque o Senhor é glorioso, porque somente o Senhor é Deus. Obrigado. E é nas mãos desse Deus, ó Deus, no Teu altar, que nós colocamos agora os nossos desejos, aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. O Senhor sabe, ó Deus, porque o Senhor esquadrinha cada parte do nosso corpo, cada parte da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. O Senhor conhece mesmo a palavra, ainda que não nos saiu na boca, o Senhor já conhece, Pai. O Senhor conhece a vida de cada um, desde quando começou a ser formado no ventre de cada mãe, Senhor. Obrigado, porque nós podemos colocar diante do Teu altar aquilo que tem nos incomodado. Visita, Pai, com Teu Espírito Santo agora cada irmão que está passando por necessidade, que está enfermo, que tem alguma dor, que tem algum problema sério, complicado de saúde, onde muitas vezes os médicos e toda a tecnologia moderna da ciência não conseguem operar. Nós cremos no poder e na autoridade que o Senhor tem, Pai, e somente o Senhor é quem pode dar alívio neste momento. Visita, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Deus. Também, ó Deus, aqueles que estão sofrendo por problemas de relacionamento, seja de casal, marido com a esposa. Nós sabemos o quanto o inimigo tem atrapalhado as famílias, o quanto ele tem buscado entrar no meio das famílias, Senhor, e destruir os lares. Mas nós cremos no poder do Senhor, Pai, no padrão que o Senhor tem para cada família, aquilo que o Senhor instituiu para o homem, para a mulher, para a vida comum dos dois, do casal, Senhor.
Nós cremos no Senhor e manifesta o teu poder ali, Senhor. Guarda e proteja cada casal que está colocando essa situação diante do Senhor agora, Pai. Dá liberdade, Senhor, dá vitória para ele. Aonde há necessidade de perdão, Senhor, que seja manifestado o teu perdão, que seja manifesto o perdão de um para com o outro, Deus. Ajuda, Senhor, para que haja humildade nos relacionamentos, sem arrogância, sem prepotência, que cada um realmente possa reconhecer o seu papel, se humilhar diante do Senhor, se arrepender daquilo que tem feito de errado e buscar o acerto, Senhor. Abençoa, Pai, e cuida também de cada família que está com problemas de relacionamento com os filhos, de filhos que têm problemas com o mundo, Senhor. O Senhor, coloque as tuas mãos ali também e conceda vitória, Pai, naquilo que estão buscando. Opera, Senhor, grandemente nessas vidas. Aquele, ó Deus, que necessita de um emprego para o sustento da sua família, para o seu próprio sustento. Abra as portas, ó Deus, e dá oportunidades para que dentro daquilo que eles já se capacitaram, possam encontrar, Senhor, um emprego à altura e que possam estar sendo supridos também pelo Senhor, Pai. Coloque as tuas mãos, Senhor, sobre a nossa igreja. O Senhor sabe todos os trabalhos, todos os programas que a igreja tem feito para alcançar vidas lá fora, Senhor. Também ali eu quero pedir que o Senhor conceda vitória a essas pessoas que o Senhor tem levantado e tem colocado à frente de cada ministério, Deus. Guarde e proteja, porque também são alvos grandes, enormes na mão do inimigo, Senhor. Guarde e proteja, coloque os teus anjos guardando, protegendo, Senhor, para que a tua igreja crescer forte, Senhor, para que possamos cumprir a tua ordem, Senhor. Guarda, Senhor, a diretoria da nossa igreja, que tem o trabalho administrativo, Senhor, e sabemos que muitas vezes isso é pesado, é complicado, porque eles não estão lidando com coisas pessoais, estão lidando com a obra do Senhor, Pai. Coloque as tuas mãos também, dá a direção, dá a bênção, Senhor, e ajuda-os para que possam realmente cumprir a tua vontade, fazer de acordo com o Senhor da obra, Pai. Guarda, Senhor, a cada irmão e aquilo que realmente estão colocando diante do Senhor, que com humildade, Senhor, estão buscando a tua presença e depositando no teu altar. Opera, Senhor, quebra e transforma, Pai, cada coração que precisa ser transformado. Aquilo que está incomodando, Senhor, de terem uma proximidade maior contigo. Opera nesse instante, Senhor. Conceda a vitória. Faça a tua obra, Senhor, na vida de cada um. E nos ajuda, ó Deus, porque somos fracos. Nós somos falhos, ó Deus. E carecemos do teu agir e do teu mover nas nossas vidas. Opera, Senhor, grandemente, assim como foi falado. Que cada um possa buscar a santificação e que possamos adorar o Senhor em verdade e em espírito, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.
darão forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Os adolescentes podem subir. Como os irmãos sabem, essa semana nós vamos ter IBF, né? E sempre vem um grupo bom de crianças, então nós precisamos aí da ajuda dos irmãos e das irmãs que tem aí, que estão conosco aí nesse tempo, no período da tarde, né? Então, a Aline e o Fábio, fala para quem quiser ajudar, para dar um chego aqui à frente, logo no final do culto, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Eles também vão pedir bolo,
como todo ano faz, né? A gente serve aí algumas alimentação para as crianças, né? Já recebemos outras doações já, mas ainda precisa de alguns bolos aí, então se o irmão e a irmã, acho que é mais a irmã, né? Irmão vai ser meio difícil, a não ser que ele vá lá na padaria e compra, né? Não sei se tem algum irmão prendado aí para fazer um bolinho, mas de repente tem, né? Também. Então, eles estão pedindo ajuda. Eu mandei um e-mail essa semana desafiando os irmãos que eu tenho lá junto à minha lista de e-mail, para que a gente estivesse tirando de hoje até sábado um tempo para oração em favor desse trabalho. E coloquei também lá, se você puder, fazer um jejum. E aí fica por conta de você, o tempo dessa oração, o que você vai colocar diante de Deus como jejum, se vai colocar também, isso é você e Deus, é o seu coração que vai determinar isso, não sou eu. Mas eu gostaria de desafiar você a estar participando disso. Porque nós podemos fazer uma bela festa aqui, nós podemos fazer um belo trabalho humanamente falando, mas eu quero que esse belo trabalho ele seja algo espiritual, que sirva para a eternidade. Meu medo em igreja é a gente fazer algo que fique aqui nessa terra. E é fácil a gente fazer isso. Fazer coisas que fiquem na terra e que não levamos para a eternidade. Gostaria de desafiar você a estar se colocando em oração, pedindo a Deus sabedoria, força em cima daqueles que estão à frente, discernimento, né? Que haja proteção sobre as crianças, e que haja um despertar no coração dessas crianças, espiritualmente falando. Que essa semente que foi lançada, né, que vai ser lançada, ela brote, ela cresça, ela se torne uma árvore forte. E um dia essa criança, se não agora, lá na frente, possa entregar seu coração a Jesus e possa andar por um caminho que eu sei que é bom e você sabe que é bom também. E se tem sido bom para você, eu acho que você pode e deve estar intercedendo diante de Deus por isso. Amém? Se a oração sair, desculpa, irmão, eu tenho que falar, se a oração sair de acordo com a amém, estamos danados, hein? Vai ser fraquinho o negócio, hein? Amém, irmãos? Agora melhorou. E no dia 21 também, eu queria fazer um convite particular. Como os irmãos sábios, além da igreja, nós trabalhamos com a missão. Tem alguns outros irmãos aqui da igreja que trabalham nesse ministério. E Deus agora, nós trabalhamos já há 20 anos com povos indígenas. Nós temos aí um pessoal espalhado aí, desde o Paraguai até lá em cima no Amazonas, né, famílias pregando o evangelho a povos indígenas. E Deus agora nos coloca diante de um desafio novo, que é mandar missionário para a Europa. Aí eu falo, mas lá na Europa, né, até eu quero ir, né? Bom, eu também queria, né, mas não tenho chamado, então eu fico quieto no meu canto, porque se eu for para lá sem chamado, Deus vai me dar um corretivo lá e eu vou ter que voltar com, desculpa a expressão também, né, um rabinho no meio das pernas para casa, porque essa não é a vontade de Deus. Mas a Europa é um campo missionário hoje, ainda há alguns lugares que o evangelho ainda tem um fogo, né, aceso, mas tem muitos lugares que tem necessidade. E nós recebemos esse desafio de uma pessoa, de um pastor amigo, e entendemos de coração que isso é algo que Deus queria para nós. Então, sábado que vem, às 19h30, nós vamos ter um culto aqui, que nós estamos chamando um culto de lançamento desse projeto. Nós estamos chamando de Brasil Euro Mission, né? Que vai enviar missionários para a Alemanha, no primeiro momento, depois para outros países. E vai trazer pessoas de lá para cá também, para ver o que está acontecendo aqui no Brasil e ver o que eles podem usar lá e assim por diante. Nós não queremos evangelizar a Europa no sentido de um missionário novo, porque eu acho que isso não precisa. O que nós, com esse trabalho, é ajudar igrejas lá, despertar igrejas e trabalhos que estão devagar a se motivarem e darem continuidade e voltarem a ser o que foi um dia a Europa e assim outros países. Então eu gostaria de convidar a igreja, porque vai ser aqui na igreja o culto. E eu vou ficar
muito com vergonha se eu chegar aqui e não tiver o pessoal da minha igreja participando desse culto. Eu sei que está em cima, mas devido à documentação da parte do missionário, uma série de coisas nós tivemos que deixar para a última hora e agora temos que dar na correria. Né? Foi uma correria todos esses 15 dias, por trás de passagem, documentação, uma série de coisas mais aí que precisou. Enfim, fica aí então o meu convite para os irmãos. Eu gostaria de ver a igreja participando desse evento. Quem sabe Deus desperta o teu coração. Tem uns ali que eu sei que já tem uma vontade de ir para a Europa, cima ali, uns 3 ali sentados ali na frente ali. Alguns já tiveram lá. Quem sabe volta para lá agora para fazer um... Né, Cido? Quem sabe volta para lá para fazer alguma coisa mesmo, né? Não é só passear lá e assim por diante. Então, fica aí o convite da missão para a igreja, mas fica o meu desafio para os irmãos. Nós temos uma nota triste também que eu não posso esquecer de dar no início. O pai do João, Rafacho, o pai do Franciano, o avô dele faleceu, né? O pai do João. Alguns conhecem o João Rafacho. O enterro me parece que é amanhã às 10 horas. Eu tive a notícia hoje, logo depois do almoço, mas como ele morreu em casa, me parece que até para morrer hoje está complicado, né? Porque aí tem que fazer uma série de coisas por casa. Parece que alguém foi lá e fez alguma coisa e assim por diante. Então, ele ia sair agora, parece que a previsão era que fosse levado lá para o cemitério agora, 9 horas da noite. Isso morreu de manhã, se eu não me engano. Né? Toda papelada e coisa desse tipo. Mas os irmãos que conhecem, ficam aí. Se puderem comparecer, vai ser amanhã. Mas eu passo amanhã cedo, eu passo mais informações, amanhã às 10 horas, lá no Cemitério da Saudade, em Campinas. Quem puder ir, eu acho que seria bom. É um irmão nosso que está aqui já desde a igrejinha, né, como a gente disse, na outra igreja, junto com a gente. Ok? Bom, eu creio que é só isso. Eu quero falar um pouco hoje, irmãos, sobre o nosso corpo, né? E lendo lá 1 Coríntios 11, 28 a 30, não sei se os irmãos vão... está aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse versículo é usado junto com a ceia, para despertar nos irmãos, olha, você precisa confessar os seus pecados antes de participar da ceia. Você precisa fazer uma autoavaliação de como você está. E eu gostaria de, nessa noite, fazer algo... Bom, eu vou até pedir aí para o nosso doutor, nosso quase doutor, é doutor já, né? Se eu falar alguma coisa errada, você falou, opa, tá errado aí. Né? Os versículos, o Claudinei, ele, se tiver errado, ele... Né? Então... eu gostaria de falar um cuidado que a gente deve ter, primeiro no corpo físico e depois no corpo espiritual, né? Tirando o acidente de trânsito, essas coisas, o que mais mata, né, pessoas são os problemas circulatórios. E aí tem uma foto daquilo que é mais comum acontecer, certo? Tá certo, né? Então, lá é aquela monte de porcaria que a gente joga para dentro e vai enroscando em algum lugar lá e depois fica aquela coisinha amarela lá em cima, lá, né? Que entope as nossas veias. E como os irmãos sabem, essa época do frio é fatal, né? O que a gente ouve de problemas, pessoas com problemas com infarto, com AVC, né? Algo assim que... se fala muito. Interessante que o governo faz campanha, né? O governo aí divulga, faz aí o próximo slide ali para nós, né? Mostra o que tem que ser feito e fala, olha, cuida e assim por diante. Mas
a gente sempre sabe o que tem que fazer, né? Não precisa o governo ficar falando, não precisa o governo ficar ensinando. E, enfim, às vezes não cuida, o coração reclama, né? O coração reclama, e aí vem lá o seu AVC, vem o seu infarto, e alguns dá, e ao final, alguns não acontece nada, e alguns ficam sequelas. E todo mundo já sabe disso, não sabe? Né? Todo mundo aqui sabe. E eu pergunto, será que já procuramos um médico para dar uma geral, para ver como é que está? Você que já tem aquela idade que nem a minha, ainda bem que a Ana não está aqui, né? Então eu posso falar sem tomar uma cobrança depois. Você que está naquela idade onde as veias já estão com uma carga meio que excessiva já procurou um cardiologista, um outro médico para dar uma geral, para ver se está tudo bem? Quem procurou já? Ou quem procura com frequência? Até que tem um grupo bom, hein? Você precisa fazer isso, irmãos. Por quê? Para não ser surpreendido. Mesmo assim, a gente corre o risco, né? Mesmo ouvindo propaganda, vendo esses cartazes, né? Se a gente não cuidar, a gente corre o risco. Então, vamos cuidar. Vamos procurar um cardiologista e algo desse tipo. O problema é que o cardiologista, eu acho que assim como um pastor, ele sempre fala aquilo que a gente não quer ouvir, né? Porque pastor é danado para falar aquilo que a gente não quer ouvir. Está sempre falando aquilo que a gente não gosta. E o cardiologista, ele também vai falar algo que a gente não gosta. E o primeiro delas aí seria o quê? A gente ter uma alimentação balanceada. Não é isso? A primeira coisa que você vai no médico, ele fala o quê? Você precisa melhorar a tua alimentação. Mas é tão bom a comida, né? É tão bom a picanha, não é isso? A costela, então, nem falar, né? É mais gostoso ainda. E assim vai, irmãos. Geralmente, aquilo que, entre aspas, faz mal, a gente adora. E porque a gente adora, a gente faz em excesso. Porque eu creio que, e aí o nosso doutor me desminta se eu estiver errado, mas não é aquilo que a gente come, mas como a gente come, correto? É a quantidade que a gente come, não é? Então, você fala, bom, eu vou numa churrascaria. Bom, se eu vou na churrascaria, eu vou tirar a barriga da miséria, né? Afinal, estou pagando, não é isso? Então, vai lá e quer comer, não é um pouquinho ou um pouco de cada coisa. Você esquece que uma churrascaria, o gostoso, é você lá e experimentar uma coisa. Não é em comer até onde não dá mais. E assim, toda vez que a gente sai, bom, eu estou pagando, então, e mesmo em casa, né? Ou mesmo na correria do dia a dia. Irmãos, uma das coisas que nós temos que prestar atenção é na nossa alimentação, ter uma alimentação balanceada. Né? Comer gordura também é necessário. Ela tem algumas coisas que favorecem, né? O colesterol, né? Eu até achei uma frase, um lugar lá, diz o seguinte: o colesterol é um tipo de carregador de outras substâncias. Ele tem a sua utilidade também. Tem o colesterol, enfim. Mas quando nós sobrecarregamos, aí que é o problema. Então a gente tem que ter uma comida, uma alimentação balanceada. E eu pergunto, quem de nós se preocupa com a alimentação no dia a dia? Ou talvez uma melhor pergunta, ou uma pergunta melhor. Quem, além de se preocupar, faz alguma coisa, né? Se preocupar, todos nós acho que se preocupamos. Mas tem uma atitude ativa nessa questão. Não apenas passiva, de preocupação, eu me preocupo.
mas não tem aquela atitude ativa, sabe? De, não, eu não vou comer isso porque, ou vou comer só um pouquinho, ou não vou beber isso, ou vou beber só um pouquinho. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Para quando o frio chegar, a gente não vê tanta gente passando mal e ficando doente, né? Porque no frio parece que é um encolhimento da veia, é isso? Parece que é uma retração e prejudica mais ainda. Irmãos, cuide. Cuide com essa casa que Deus te deu, porque ela é bonita, né? Talvez olhando para o Almir falando, não é bonita para mim, mas é bonita para a Tânia, que eu sei, é bonita para a Rita. Não é? Não, sempre é bonita. É sempre bonita. Então tem que ser cuidada, né? E uma delas é através da alimentação, irmãos. Cuida da alimentação, que vale a pena. E é duro, né? Você ter que falar essas coisas e ter que ficar olhando no espelho, mas Deus fala, a gente tem que falar. O que podemos fazer, então, também? Exercícios. Né? Aí tem a foto, tem lá os já da boa idade, né? Andando de bicicleta. Temos ali um recém-nascido, que já nada, e você pode jogar na água que ele se vira. Né? E temos ali o jovem, né? Que, como é que é, né? Tem que parecer bonito para as meninas, então. Estamos a começar da juventude. E esse é um erro que nós, pais, cometemos. Porque também, eu creio que a maioria de nós não aprendeu. Não é? Começar desde cedo a incentivar os nossos filhos a exercício prático, sei lá, um esporte, alguma coisa em que ele movimente o seu corpo, que ele faça alguma coisa. Porque depois que cresceu é mais difícil. Não é? Depois que cresceu, a gente... Agora, quando a gente já vem desde pequenininho sendo motivado, sendo incentivado a fazer isso, então, consequência é que depois que chega uma certa idade, começa a fazer isso naturalmente, porque gosta, aprendeu a gostar. Não é? E vai fazendo. Aí a gente, depois chega à terceira idade, e aí continua fazendo. Aí aparece até na televisão, né? Não sei se vocês sabem que teve um casal nosso aqui que apareceu até na televisão aí fazendo exercício lá. Seu Deusite, Dona Maria, né? Apareceram lá na televisão por causa do programa da terceira idade aí da cidade lá, fazendo. E como é bonito ver isso, cuida. Eu lembro que a gente ia andar em um grupo, né? E naquela época ainda ali atrás do Pai Querer era tudo terra, a gente subia até lá em cima e tal. E um grupo da igreja. E lá ia seu Deusite lá na frente, né? Por quê? A gente ia atrás, ia falando, ia brincando, ia conversando. E ele, não, eu vim aqui para andar, eu vou andar. E também é verdade que quando se anda não é bom ficar conversando e assim por diante, né? Por causa de respiração e tudo mais. Então, irmãos, se incentive os seus idosos. Essa semana eu tive com o meu pai. Meu pai está com 85 anos agora. Ele mora lá em Americana. E ele estava reclamando porque ele falou, eu canso quando vou fazer as coisas. Eu falei, pai, até onde o senhor vai andando? Eu vou até ir na esquina só e paro. Eu falei, cada vez vai ser pior. O senhor está cada vez mais sedentário? Eu falei, não sei o que está acontecendo com o senhor nunca foi assim. Não é? Nunca foi um homem parado e agora está... Eu falei, se o senhor ficar parado, o senhor vai ficar mais ainda. E eu falei, eu falo de experiência própria. Eu sei o que eu estou falando. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Você vai parando de andar e de fazer esporte, fazer alguma coisa. Daqui a pouco o corpo reclama. Então é um outro cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, irmãos. E outro, uma vida balanceada. Só uma alimentação balanceada, um exercício, mas uma vida balanceada. Sem excesso de trabalho. E eu acho que esse é um dos nossos grandes maus hoje em dia. A gente sempre tem que fazer. A gente sempre tem que fazer. Parece que os outros não vão conseguir fazer, se eu não fizer, né? Parece que
ninguém mais sabe fazer, eu tenho que fazer, e assim por diante. Preste atenção. Eu conheço a vida de alguns aqui, eu sei como é que é essa história. Esse é um ponto que pega. Sabe o que vai acontecer? Uma hora ou outra teu corpo vai falar, ó, agora eu cansei de você. Seu corpo vai falar, eu cansei de você, chega. Aí você vai depender dele. Vai depender dele. E também falo de experiência própria. Eu, uma determinada feita, fazendo no trabalho programas para folha de pagamento e essas coisas, e eu caí na besteira de implantar 3 folhas de pagamento de 3 empresas diferentes no mesmo mês. Não, isso aí eu tiro de letra, né? E o corpo reclamou. A ponto de o estresse, a depressão e aquela série de coisas que vem com tudo isso. Aí que eu precisava fazer, como já estava começando, eu não podia parar. Aí que eu precisava fazer, eu ia lá, atendia 1 hora, máximo 1h30, 2. Aí o corpo reclamava, eu não conseguia fazer mais nada. Eu tinha que voltar para casa, eu tinha que entrar no meu quarto, eu tinha que ficar lá fechado 1 hora, 2 horas, quieto. Parece que para poder recarregar um pouco a bateria, voltar de novo para outra empresa, fazer isso. Por quê? Porque foi um excesso. Se eu tivesse feito naturalmente, não tinha acontecido isso. Infelizmente, que mesmo acontecendo, a gente não aprende. A gente não aprende. Então, cuida com o excesso de trabalho. Cuida. Porque, às vezes, quando nós somos novos, a gente consegue fazer muita coisa. E o corpo não reclama. Mas quando a gente fica mais velho, o corpo reclama. Tiraram as férias. Veja bem, quando Deus determinou que houvesse um domingo, Deus estava pensando muito mais em mim e você do que nele, irmãos. A verdade é essa. Ele estava falando, ó, você trabalha bem a semana e chega um dia em que você descansa. E se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, descansava o homem, descansava o animal, descansava a terra, descansava todo mundo. Descansava todo mundo. Deus não queria nenhum super-homem e não quer nenhum super-homem. E evite o estresse. Tenha autocontrole. E aí tem a foto, né, aquela famosa de trânsito, né? Você está naquele trânsito, daqui a pouco você toma uma fechada e sai, e aquela coisa toda. Evita essas coisas. Se prepara. Se você vai para um lugar que você tem horário para chegar, saia mais cedo, você sabe se tem trânsito. Enfim, dá para evitar. Dá para evitar, irmãos. É só você se preparar. No seu trabalho, se você sabe que já vai mais ou menos acontecer algo errado, já vai preparar. Se não acontecer, amém. Se acontecer, você já sabia, se prepara para evitar o estresse, o cansaço. Bom, nós falamos do corpo físico. E eu espero que você possa cuidar do seu corpo. Porque você é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo merece estar num lugar bem cuidado. Ok? Falando em templo do Espírito Santo, nós também somos espirituais, irmãos. Nós temos um corpo espiritual que precisa ser cuidado. E assim como nós vamos no médico e vemos que temos alguma coisa de ruim no nosso corpo e corremos atrás de um tratamento, assim também há um mal no corpo espiritual. Correto? E é sobre ele que eu queria falar agora. Geneticamente ele está doente, já vem. E um dos problemas também de circulação pode ser genético.
E nós temos um mal genético espiritualmente falando, irmãos. E a Bíblia nos dá alguns versículos que falam sobre isso. Ele diz lá em Gênesis 6,5 o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus olhou para o coração do homem e viu a maldade lá dentro, não era algo de fora. Que a maldade está dentro de nós, dentro do ser humano natural. Ela se encontra lá. E Deus viu que isso estava se multiplicando. E por várias vezes Deus viu isso acontecer no ser humano. Por quê? Porque um dia o pecado entrou nesse mundo. Diz lá também em Salmo 15, 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso o salmista reconhecendo. Não que a mãe dele adulterou, essas coisas, não. Porque nós nascemos com o pecado. Nós trazemos esse gene, eu não sei como é que chama aí, negativo, se podemos dizer essa palavra para isso, dentro de nós. Aí tem a representação de uma mão no coração, não dá para ver bem direito aí, mas essa garra de Satanás em nossas vidas, porque o coração representa a nossa vida, é as mãos de Satanás tomando conta das nossas vidas. Assim naturalmente, irmãos. E nós temos que ter consciência disso. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí está falando não da morte física, mas da morte espiritual, do afastamento de Deus. O pecado traz essa dificuldade, esse problema para nós, essa sequela. Nós naturalmente somos pessoas com o coração mau, nós somos pessoas com um coração que nos leva à morte espiritual. Essa é a nossa situação. Esse é o estado do corpo espiritual, o corpo do homem, espiritual do homem. É assim que é, irmãos. E o que fazer? Ou melhor dizendo ainda, o homem tenta mudar essa situação. E aí eu coloquei, tem uma alimentação e exercícios errados, ao qual eu chamei de religiosidade. Lá em Mateus 15, de 7 a 9, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E eu achei essa foto, eu achei que ela se encaixava bem. Se dá para vocês perceber, é um rapaz namorando uma menina e com a mão estendida, pegando na mão da outra menina. Né? A religiosidade faz isso, irmãos. Faz você ter uma de um lado, mas por outro lado você está fazendo completamente diferente daquilo que está à sua frente. Não dá para perceber, sei que o braço dele está com a blusa branca também, mas ele está segurando a mão de uma outra menina. Né? Pior que hoje em dia podia ser outra coisa também, né? Podia ser um menino também, né? Felizmente. Bom, a religiosidade é isso, essa falsidade. É algo que um homem criou para chegar até Deus. Mas é criação do homem. É criação do homem. Com isso não se chega a Deus. É óbvio que aqui Deus também estava falando, ou Jesus falando, a pessoas que deviam estar buscando Deus verdadeiramente, mas não estavam buscando Deus verdadeiramente. Tinham se afastado completamente de Deus. Tinham uma vida religiosa exemplar, mas não tinham nada a ver com Deus. Não tinham nada a ver com Deus. E como nós vemos hoje isso, aí até no nosso meio evangélico, pessoas com uma prática, com uma alimentação completamente errada. Completamente errada. Buscando algo só para si. Eu acho que a Flávia, ela falou uma frase
boa para nós hoje. Como a gente gosta de canções que falam e que profetizam coisas para essa terra. Vejam as letras das músicas que nós temos hoje em dia. Elas falam sobre essas coisas. Pouco se fala daquele lugar especial que está reservado para nós lá na eternidade, da salvação em Cristo Jesus. É a teologia que impera hoje em dia, nos levando cada vez mais longe de Deus e desse mundo espiritual e do reino de Deus para um reino humano. É a prosperidade que é bíblica, mas que já vai longe daquilo que é bíblico. É a teologia da libertação, que também vai longe daquilo que a Bíblia ensina. Da guerra espiritual, que mais parece uma história em quadrinho do que algo que realmente a Bíblia fala. Teologias vão surgindo, pensamentos vão surgindo. E assim como o povo de Israel, naquela época, sábado você não pode fazer nada. Se você andar tantos metros, você já está trabalhando. Se está trabalhando, você está pecando. Você não pode isso, não pode aquilo outro. Colocando uma carga que Deus queria tirar de cima da humanidade, e o homem coloca. Isso é religiosidade. E assim por diante. Ou como mesmo algumas igrejas, na nossa época, discutindo qual o tamanho da saia. Se é 1 centímetro ou 2 para cima do joelho já é pecado, se não, não é, e assim por diante. Religiosidade. Zelo é outra coisa, mas é religiosidade. Isso é alimentar o povo erradamente, com exercícios errados daquilo que é Deus. E nós fazemos isso, porque nós somos naturalmente afastados de Deus, como nós falamos. Como o próprio Deus disse, o coração de vocês é mau. Tem uma vida desbalanceada. A vida do ser humano natural é isso. Gálatas 5, 19 e 21. E aí você vai falar, não, mas eu não faço todas essas coisas. Talvez você não faça todas, ou não fazia todas, melhor dizendo. Mas de repente algumas delas. E não tem diferença em fazer uma ou todas juntas. Você está pecando, você está fora da vontade de Deus. E Gálatas diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. E eu creio que se você olhar para trás, na tua vida lá atrás, você vai ver que você fazia algumas delas. E espero que isso fique no passado. Que a gente possa ainda continuar usando o verbo no tempo certo. No passado. Coisas que fazia, não faz mais. Mas assim é o homem natural. Por quê? Porque o espírito está morto. Ele não tem nada com Deus, ele não quer nada com Deus. Assim é todo aquele que um dia não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Quem não aceitar isso como verdade ou não, é isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Então, o que fazer? A solução, porque Deus não nos deixa sozinhos. Ele não criou o ser humano para largar nesse mundo sozinho. Ele deu o meio. Então eu digo, que fazer então? Procuramos um médico. E diferentemente do que eu disse lá no começo, procuramos um médico. Agora eu digo, procuramos o médico. Porque só há um médico para isso. E esse é Jesus Cristo, e esse nós encontramos quando ficamos lá aos pés da cruz. Em Romanos 8, de 1 a 3 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é bom, às vezes, pregar em igreja mais, né? Quando você fala uma frase dessa, sai um glória a Deus, assim, daqueles que você dá até uma tremida aqui. Não? Irmãos, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos, aleluia.
Você está liberto ou não? Se não está, é hora então de chegar aos pés da cruz e falar: Deus, eis-me aqui. Eu quero ter essa liberdade, eu não quero ser mais condenado. Chegue no médico dos médicos, lá aos pés da cruz, e diga a ele, porque ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, nosso espírito revive. Então nós podemos agora estar com Deus na eternidade. Porquanto o que for impossível à lei, aquilo que os judeus prezavam tanto, era impossível a lei fazer com que alguém chegasse a ter Deus verdadeiramente, porque ela servia apenas para mostrar o erro, enquanto que a morte de Cristo Jesus serve para te perdoar, para me perdoar. A lei ela serve para mostrar que você está errado, somente isso. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, quando nós chegamos nesse médico, nós então temos libertação. Nós somos restaurados. Nós somos renovados. E tudo é feito novo em nós. É aquele médico que consegue fazer aquela operação que todos desacreditavam que podia ser feito. Mas ele restaura e diz para o paciente: pode ir embora e viver a sua vida normal agora. Agora você vai poder fazer coisas que você não podia fazer antes, mesmo se achando são. Porque é assim a libertação que nós recebemos em Cristo. Sim, é a cura que nós recebemos em Cristo Jesus, quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Nós recebemos a liberdade. Não mais vivemos debaixo da lei, não mais vivemos debaixo do peso da carne, que nos leva a vazio, que está lá em Gálatas. Agora você tem essa liberdade, esse poder de não fazer aquilo, não depender mais daquilo. Você pode até fazer, mas porque você quer fazer. O que você quer fazer. Esse médico dos médicos, ele vai nos dar uma receita. É uma receita um pouco grande, não é? É uma receita um pouco grande. E eu busquei na internet uma foto, porque você põe lá a Bíblia, aí aparece um monte de Bíblia bonita, né? Tudo arrumadinha, brilhando, dourada, não sei o quê. Falei, mas não é essa a Bíblia que eu quero. Aí eu coloquei lá, Bíblia usada. Aí apareceu essa Bíblia. Ela tem um outro sentido, porque tem um anel em cima, mas foi uma das poucas que eu achei. Porque a receita que nós recebemos desse médico, ela tem que ser aberta, tem que ser lida constantemente. Ela não foi feita para ser bonitinha. Ela foi feita para ser usada, para ser desgastada. Para se olhar nela, o que tem ali que pode melhorar a minha vida espiritual, para que eu tenha uma vida espiritual saudável. Você vai no cardiologista, ele vai te mandar para uma nutricionista, né? E talvez uns outros médicos, aí você vai no nutricionista, ela te faz uma relação. Olha, você come isso tal hora, come aquilo tal hora, faz isso, faz assado. Ou te manda no outro médico, ele vai te passar uma série de exercícios que você deve fazer, como você deve fazer. Tudo isso visando o quê? O teu bem-estar físico. E onde a gente encontra, então, a receita para o nosso bem-estar espiritual? De Deus. Mas se ela ficar fechada lá, e eu digo que esse é um grande mal nosso, né? Porque nós somos daqueles que compramos uma televisão nova, ou um computador novo, né? Abrimos, vimos lá aquele botãozinho chamado Power, apertamos e começamos a usar, né? E aquela televisão, aquele computador, aquele carro, aquele, sei lá, aparelho, ele faz um monte de coisa. Mas a gente só está lá ainda no feijão com arroz.
Por quê? Porque se esquecemos sempre de olhar o manual. E muitas vezes acabamos estragando ou não utilizando bem porque não lemos o manual. Não é isso? Ou eu estou errado? Quem leu o manual de alguma coisa aqui? Por favor. Eliane. Temos alguns irmãos. É isso aí. Agora leia a Bíblia. Também. Eu não vou pedir para erguer a mão para quem lê a Bíblia, sim, com fervor, porque aí, né? Mas, irmãos, ela é a nossa receita de uma boa vida espiritual. E vou mais além. Se você for ler mesmo a Bíblia, você vai encontrar uma receita para a tua saúde física também. A verdade é essa. A verdade é essa. Você vai encontrar receitas que vão te favorecer. Porque um dos pecados que a gente viu ali em Gálatas foi o quê? Glutonaria. E bebedice. São os excessos que Deus condena. Porque aquilo que é regrado, aquilo que é bem medido, bem pesado, não vai te fazer mal. Mas falando espiritualmente, irmãos, eu acho que a gente está perdendo tanta coisa, porque nós não conhecemos a Bíblia como devíamos. Nós perdemos tantas bênçãos, porque nós não conhecemos a Bíblia como devíamos. Nós ficamos muitas vezes na dependência do técnico só. Então a gente vem no domingo à noite, vê o técnico falando, né? E achamos que está bom. Talvez funcione com a tua máquina, com o teu computador, né? Porque você é leigo e você não quer se envolver mais com isso. Mas, irmãos, se envolva com o aprendizado da palavra de Deus. Isso vai ser bom para a tua vida. Eu tenho a plena certeza disso, vai ser ótimo para a tua vida. Porque tudo que precisa para você está aqui. Tudo. Teu relacionamento familiar, educação de filhos. Tem tanta coisa aqui. Então, siga a receita ao pé da letra. Vai ser bom para você. Ter uma vida de exercícios também. Porque não é só ler a Bíblia. Porque ali a Bíblia é um livro prático. Não é uma novela, não é um livro poético. Certo que tem alguns livros poéticos dentro da Bíblia, mas não é isso. A Bíblia é um livro prático, para você ler e colocar em prática. Então coloque. Atos 2,45 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, que é um versículo conhecido dos irmãos, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma vida de exercícios. Você aprende e vai levando para outras pessoas, vai ajudando outras pessoas, vai ajudando a tua comunidade. A Bíblia é um livro prático, irmãos. E o que acontece muitas vezes é que a gente fica só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. E chega uma hora, não é? E que eu costumo dizer que a gente está empanzinado, né? Italiano não sabe o que é estar empanzinado, né? Quando você comeu demais, aí você está com aquele barrigão estufado assim, e já está meio irritado, né? E está meio irritado, e nada está bom mais. Aí não tem comida que te satisfaça. Você já está empanzinado, já está cheio. E aí não tem comida que seja boa. E aí você lê a palavra de Deus, não serve nada. Põe em prática, exercita a palavra de Deus. Usa da palavra de Deus. Gasta a palavra de Deus. Aquilo que você tem aprendido. Isso vai fazer bom, vai fazer bem para a tua vida, esse exercício. Assim como o corpo. Você vê alguns atletas, principalmente esses, igual aquele rapazinho lá erguendo aquele monte de peso, um monte de alimentos que ele tem que ingerir. Só que ele transforma tudo aquilo em uma outra energia positiva para ele. O que a gente faz em banha, ele faz em músculo, que é diferente. Não é? O que a gente reserva
nas banhinhas, ele reserva de uma maneira diferente. Isso não faz mal para ele. E assim também é na vida espiritual, irmãos. E muitos ficam irritados e chatos porque não tem mais pregação que dê conta para satisfazer o ouvido daquele, porque não tem mais estudo bíblico, não tem mais nada, não tem oração, não tem, sabe, nem Deus mais satisfaz essa pessoa. Exercita. E uma vida espiritual saudável, sem excessos. Eu não vou ler esse capítulo, mas eu gostaria que você lesse em casa, Romanos 12. Também te dá uma direção, como ter uma vida espiritual saudável, sem excessos. Leia em casa esse capítulo. Infelizmente, a gente sabe que mesmo fazendo tudo isso, a gente corre o risco. Porque um dia, vamos dizer assim, já rompeu a veia, né? Já houve problema, porque o pecado entrou na nossa vida. E Deus cura, Deus restaura. Mas ele ainda, eu digo sempre que o pecado ele é uma árvore que Deus veio, Jesus veio e podou, tirou toda, né? Lá embaixo no tronco. Mas enquanto nós tivermos esse corpo, e a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ainda estar sendo tentados por ele, pelo inimigo, para que a gente deixe o pecado se manifestar dentro das nossas vidas. Eu digo que ele é esse tronco, e vocês já viram num tronco que está enraizado ainda, o que acontece? De repente aparece um raminho, não é isso? Já viram em tronco podado um raminho aparecendo? Se você deixar crescer, ele se torna outra árvore. Mas se quando ele está ali pequenininho, você vem e tira fora, acabou. E esse cuidado nós devemos ter. Esse cuidado nós devemos ter. Assim como você já teve um problema de saúde, você tem que ter alguns cuidados. Esse cuidado que ter. De vasculhar, aí então a gente volta no primeiro versículo, os primeiros versículos que a gente teve. Onde Paulo nos exorta, quando nós participarmos da ceia, vasculhe o teu coração, vê como você está. Você não tem necessidade de participar da ceia em pecado. Você não tem necessidade de participar da ceia em pecado. E 1 João 1, de 9 a 10, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados, mas ainda ele tenta brotar novamente. E Deus nos dá esse escape. Chegamos lá na cruz novamente, Senhor. Voltamos ao médico, falamos: ó, doutor, olha o que está aparecendo aí. Me perdoa, porque eu não segui a receita que o Senhor me deu corretamente. A verdade é essa. Por isso nós temos que pedir perdão. Ó, doutor Jesus, o Senhor me deu a receita, mas sabe como é que é, né? Foi aquela tentaçãozinha, aquele momento de fraqueza. Aí eu olhei aquele cigarrinho, olhei aquela bebidinha, olhei aquela menina, não é? Olhei aquele, sei lá, enfim, você sabe aí o que você anda fazendo. Cada um sabe como eu sei dos meus, e Deus sabe também. Ele fala: chega lá na cruz de novo, chega lá no médico, fala: doutor, olha, eu não segui a receita que o senhor me deu, me perdoa. E ele vai falar: tá bom. De novo, passa lá um mercurinho, passa lá um metiolato, faz aquela limpeza e fala: segue em frente. Ou melhor dizendo, passa o sangue dele lá em cima, que limpa tudo, que purifica tudo, e fala: ó, segue em frente. Irmãos, nós podemos ter uma vida saudável, tanto física como espiritualmente. Só depende de nós. Só depende de nós. Deus nos dá essa possibilidade. Que Pai maravilhoso que nós temos. Que Deus maravilhoso nós temos.
Cuida. E honre a Deus, tanto no teu corpo físico como no teu corpo espiritual. Mostre que você é uma pessoa zelosa espiritualmente e fisicamente, porque isso agrada o Senhor. Porque esse corpo que você tem foi um presente de Deus para você, tanto físico como espiritual. Então cuida deles, que você vai estar honrando ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana agradável na presença do Senhor e uma semana bem light naquilo que se refere ao corpo físico. Amém? Vamos orar e vamos estar encerrando o nosso culto. Deus, louvamos ao Senhor, ó Pai, porque podemos entrar na Tua presença, podemos meditar na Tua palavra, podemos conversar de várias coisas, Senhor Deus. E em tudo isso sabemos que isso está agradando ao Senhor, ó Deus, porque são coisas boas para nós como seres humanos. E a Tua palavra diz que quando nós fazemos aquilo que é bom para o ser humano, isso agrada ao coração do Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. Eu não conheço, Senhor Deus, pessoalmente, de cada um dos que estão aqui nessa noite. Por isso eu peço do Senhor Jesus Cristo, aqueles que fisicamente, Senhor Deus, precisam de uma motivação, precisam, Senhor Deus, de um amparo, precisam de uma mão, Senhor Deus, que Tu estejas abençoando através do Teu Espírito, Senhor, e essas pessoas possam ter essa motivação, Senhor Deus, essa força, esse domínio próprio, Senhor Deus. Aquilo que precisa para mudar essa história de vida, Senhor Deus, e ter uma vida saudável fisicamente, ter uma vida boa fisicamente, Senhor Deus. Mas também e principalmente, ó Deus, peço por todos nós, ó Deus, pela nossa vida espiritual. Também não conheço, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui. Não sei se todos já chegaram diante de Cristo Jesus e reconheceram que estavam passando mal, porque tem o pecado dentro de si. Eu não sei se todos fizeram, Senhor Deus, mas se alguém ainda não o fez, que está aqui nessa noite, que Teu Espírito fale a este coração, Senhor Deus. Que o Senhor se revele a ele. Que o Senhor mostre a real situação em que esse corpo espiritual se encontra. E que ele tenha coragem, Senhor Deus, de experimentar, de visitar, de ir lá diante do médico chamado Jesus, lá aos pés da cruz, e confessar os seus pecados, e confessar as suas doenças, e pedir: Cristo, me dá a receita. Ó Deus, que isso seja operado, Senhor Deus, nesse coração, nessa noite. Assim peço que o Senhor abençoe a semana de cada um, dando uma semana de vitória, de graça e misericórdia. Que a Tua paz, o Teu amor, reine sobre nós em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de estar vindo aqui à frente, quem vai querer ajudar na EBF. E também, se não vier hoje, que venham na quinta-feira ajudar. Amém.